E para isso, nós precisamos entender que Deus nos deu a capacidade de termos fé, mas não uma fé natural para este mundo. O que será uma fé natural? Por exemplo, eu dou um cheque para você e falo para você ir sacar no banco determinada quantia. Por você acreditar no meu caráter, você pega esse cheque e você vai no banco sacar aquela quantia. Você acredita que, por causa do caráter daquela pessoa que te deu, você vai sacar aquele dinheiro, não é assim? Isso é um tipo de fé, mas é uma fé natural, é uma fé deste mundo, é uma fé circunstancial. Mas a fé que vem de Deus, ela é diferente. A fé que vem de Deus, ela é uma fé para o sobrenatural. A fé que você tem para este mundo é para que você alcance sucesso neste mundo. Mas a fé que vem de Deus, ela é superior em excelência, porque ela te dá condições de buscar o sobrenatural. Aquilo que não está neste mundo material está lá no céu. Deus nos deu este acesso. Deus nos deu esta capacidade de exercermos uma fé que vai no sobrenatural e faz manifestar no mundo material. Mas a fé, é preciso entendê-la, que ela tem uma fonte. Que fonte? Aonde está esta fonte? Essa fonte não é uma coisa, é uma pessoa. Esta fonte de fé é uma pessoa. A Bíblia diz que Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Amém? Então, esta fé, ela começa para nós em Jesus, porque Ele é a fonte da fé. Ele é o autor da fé. A fé vem por causa de Jesus. Para nós exercermos a nossa fé, nós precisamos estar ligados em Jesus. Nós precisamos estar em comunhão com Jesus, alinhado com a sua vontade. Por isso que em Romanos capítulo 12, versículo 2 diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos no vosso entendimento, para que experimenteis a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Só podemos experimentar a perfeita, boa e agradável vontade de Deus se deixarmos que a nossa mente, o nosso entendimento saia do natural, das coisas que aprendemos neste mundo, e alinharmos com a vontade de Deus. Amém? A fé, ela é acrescentada. Você recebe uma medida de fé, porque sendo Deus o autor da fé, no momento que Ele se manifesta para você, Ele então te dá uma porção de fé. Ele te dá uma medida de fé. Mas nós precisamos entender que a fé, ela tem os seus estágios. Ela vai crescendo, ela vai progredindo à medida que nós vamos tendo mais comunhão, tendo mais relacionamento com Deus. Uma pessoa pode aceitar a Jesus, recebe uma medida de fé. Essa medida de fé começa dando a ela a crença para
a salvação. Então ela recebe Jesus e ela tem aquela fé para ser salva. Mas se ela não desenvolver esta fé, ela não vai passar disso. Ela não vai alcançar maiores conquistas. Ela não vai ter relacionamento melhor com Deus, porque ela estagnou a sua fé. Ela não vai ter experiências mais profundas com Deus, porque ela estagnou. Ela deixou aquela porção que foi dada parada. Para que você tenha experiências com Deus, você precisa desenvolver esta fé. Por isso que em 2 ocasiões Jesus manifesta para os seus discípulos a necessidade de acrescentar a sua fé. Em uma ocasião se refere ao relacionamento humano. Está em Lucas capítulo 17, versículo 3 a 5. Diz assim o texto da palavra de Deus: tende cuidado de vós mesmos. Se teu irmão pecar, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Mesmo se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo: arrependo-me, tu lhes perdoarás. Disseram então os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Por que eles pediram para que a sua fé fosse aumentada? Porque perdoar uma pessoa já não é fácil quando ela nos ofende profundamente, não é verdade? Agora imagina perdoar isto várias vezes no dia. Então os discípulos entenderam que era algo muito difícil, que precisava que sua fé fosse aumentada para isso. Não sei se vocês já passaram por isso, de pedir a Deus que aumente a sua fé, porque aquela pessoa te ofendeu de tal maneira e você teve dificuldade de perdoá-la. Então os discípulos disseram: aumenta-nos a fé. Em outra ocasião, Jesus também falou sobre isso. E esta passagem está em Mateus capítulo 17, versículo 14 até o 21. Que diz assim o texto da palavra de Deus: quando chegaram à multidão, aproximou-se de Jesus um homem que, ajoelhando-se diante dele, disse: Senhor, tem compaixão de meu filho, porque é epilético e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Eu o trouxe aos teus discípulos e não puderam curar. E Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis? Trazei-mo aqui. Então Jesus repreendeu ao demônio, o qual saiu do menino, que desde aquela hora ficou curado. Depois os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, perguntaram-lhe: por que não podemos nós expulsá-lo? Disse-lhes ele: por causa da vossa pouca fé. Preste atenção a essa parte. Por causa da vossa pouca fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Amém? Nessas duas ocasiões, Jesus mostra a necessidade
de se aumentar a fé. Então, tem muitas pessoas, quando é perguntada se ela crê, ela diz: eu creio. Eu estava conversando isso com o Lucas. Eu creio. Mas o crer que ela diz ou se refere, muitas vezes está apenas no consentimento mental, no entendimento mental. Essa fé, ela não é ainda uma fé revelada no seu coração, no seu espírito. Uma vez eu perguntei para uma pessoa se ela cria que ao orar por ela, Deus iria curá-la. E ela disse: eu creio. Mas os seus olhos não expressavam aquela fé que ela falou. Porque a fé, ela tem que ser manifestada a partir do coração. A Bíblia diz que com a boca se confessa e com o coração se crê. Com a boca se confessa e com o coração se crê. Você falar algo que não está no teu coração é mentir para você mesmo. Então, tem muitas pessoas que pensam que estão agindo em fé, mas não estão, porque a fé é algo que vem do coração. E se houver um mínimo de dúvida, Jesus não pode se manifestar. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que todo aquele que nele creia que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Creia que Jesus é abençoador, que dá galardão. Creia que ele tem o desejo de abençoar a tua vida. Esta é a vontade dele. Você não pode achar que o mal que veio sobre você é algo bom e que vem de Deus. Porque lá em Tiago a Bíblia diz que todo dom perfeito e toda coisa boa vem do Pai das luzes. Amém? Então, existe a fonte do mal, que é o pecado. Existe o autor do mal, que é Satanás. Satanás persuade o homem ao pecado, persuade o homem a viver uma vida errante, e com isso nós colhemos resultados dessas escolhas, e o mal se prolifera pelo mundo. Mas a parte de Deus é abençoar. Amém? A parte de Deus é curar. Eu falei para vocês aqui que eu estava sofrendo de alguns problemas estomacais, não cheguei a fazer exame, mas durante 3 para 4 anos talvez, eu estava, tudo que eu comia a partir da tarde, fazia com que eu ficasse com azia, refluxo, e já em determinado momento me dobrei de dor, muita dor que eu sentia. Alguém dizia: olha, pode ser gastrite, pode ser úlcera, você tem que fazer um exame. E eu comecei a depender do chá de boldo. Hoje eu tomo chá de boldo como se estivesse tomando essa água. Ninguém gosta de chá de boldo. Quando você for lá em casa eu vou oferecer chá de boldo. Me acostumei a tomar chá de boldo. Só resolvia com chá de boldo. Se eu comprasse alguma coisa na farmácia, não resolvia. E como eu sempre fui teimoso, eu nunca parei de comer por causa disso. Eu fui no médico, o médico disse: você tem que fazer um exame e você tem que parar de comer coisas. Você precisa comer saladas e essas coisas. Mas eu nunca obedeci a ele. Comia pizza, esfirra e todas essas coisas que a gente costuma comer no final de semana. Mas eu ia dormir mal. Acordava muitas vezes com refluxo. Já cheguei a querer vomitar, e até vomitar líquido quente, esquisito. Mas um dia
eu disse: preciso alinhar a minha vontade à vontade de Deus. A vontade de Deus é que eu seja curado. Eu estou aceitando essa enfermidade como algo comum, como normal. Já passei dos 40. O médico falou para mim: quando passa dos 40 é assim mesmo. E chamei minha esposa e minha filha para orar por mim. Não senti a cura no momento, simplesmente elas oraram. Mas a Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. 3 anos ou mais sofrendo deste mal, toda noite, toda tarde. Mas quando eu procurei alinhar minha vontade à vontade de Deus, o milagre ocorreu. E de uns 5 meses para cá, 6 meses, eu como de tudo. Amém? Tudo, absolutamente. Esses dias eu estava na casa do pastor Leandro, ele deu aquelas coxinhas. Aquilo era um veneno para mim. Eu disse: eu vou ser mal educado, mas eu vou comer bastante. Eu tenho que aproveitar. E eu comi bastante. Estava muito bom. Não senti absolutamente nada. Tenho comido pizza, esfirras, qualquer outra coisa. Tenho comido à vontade, para a glória de Deus. A vontade de Deus é que você exerça a tua fé. Deus chamou um povo para Ele, para testemunhar do seu poder. E nós ficamos no entendimento apenas que o testemunho é de palavras. É chegar aqui no púlpito, como eu estou falando, e falar, pregar. E pensamos que o testemunho também é só do comportamento. Eu vou fazer tudo certinho para dar testemunho. Mas qualquer religioso de qualquer religião também faz isso. Sim ou não? Sim ou não? Claro que sim. Eu estava conversando com um amigo meu, Mário, evangelista, o qual Deus tem usado ele poderosamente com milagres, com curas no estado da Bahia, embora ele mora aqui. E eu fui lá, fazia tempo que eu não o via, e ele contou muitos testemunhos, pessoas surdas, cegos, de todo tipo de doença sendo curado, demônios sendo expulsos, porque Jesus não mudou, irmãos, Ele é o mesmo. No momento que eu falei, você pensou: mas será que é? Mostra que a sua fé é nenhuma ou pouca demais. Porém, Jesus continua sendo o mesmo. A Bíblia diz que Ele não muda. Amém? Então, eu conversando com ele, e ele disse assim: Jetro, só existe um meio de convencer um muçulmano. Eles conhecem a Bíblia melhor do que nós. Qualquer um de nós que conhecemos a Bíblia não a conhecemos suficiente quanto a eles. E então chegou um desses para mim e começou a me questionar e falar para mim a respeito das falhas da nossa fé, do testemunho que nós não temos muitas vezes e da desunião que ocorre entre as igrejas. E eu tive que concordar com ele. E ele falou muitas falhas do cristianismo, de pastores que dão escândalos, de desunião entre as igrejas. E ele disse: olha, eu estou aqui, e se eu necessitar ir para um país, o mais desconhecido que for, eu serei recebido como se fosse alguém da família. Vocês não são assim. É verdade. Então, se você tiver de testemunhar de Jesus pelo teu comportamento, pode ficar sabendo que eles e outros têm um comportamento muito mais excelente do que muitas vezes nós. Então isso não é suficiente para testemunhar de Jesus. É necessário, mas não suficiente. E ele contando para mim, o Guido estava comigo, ele disse: tudo bem, eu concordo com você. Tudo que você falou é verdade. As igrejas são desunidas, os pastores, alguns ou muitos dão escândalos, não quer dizer que sejam todos,
Mas há uma diferença entre nós. E ele disse: qual? Eu quero que você me prove. Ele disse: você vai voltar lá no seu local de oração. Você vai chamar tem o nome deles lá, o líder de vocês. Nós vamos chamar pessoas doentes e nós vamos colocar aqui. Ele vai orar por essas pessoas. Eu vou deixar ele orar o tempo que ele quiser. E depois que ele terminar de orar, eu vou orar. E nós vamos ver qual é o Deus que vai se manifestar. Esse homem fez isso até hoje. O único meio eficaz de manifestar a glória de Deus é você exercer a sua fé naquilo que Ele prometeu. Isso é inquestionável. Isto é inquestionável. Um homem chamado Smith Wigglesworth, da década de 40 a 1800 e pouco, a 1947, se eu não me engano, considerado um apóstolo na fé. Muitas pessoas, paralíticos, cegos, surdos, tumores, pessoas foram libertas pelo ministério dele. E diz a história dele que ele chegou em um local, em uma casa, e tinha uma mulher muito doente, desenganada pelos médicos. E ele disse: eu posso orar e você ser curada se você crer. E a mulher disse: eu creio. Mas o marido disse: eu não creio, isso eu não acredito. Eu não creio nisso. E ele disse: tudo bem, mas eu vou orar por ela. Você crê? E ela disse: eu creio. E ele repreendeu aquela enfermidade. E aquela mulher ficou curada. Então aquele marido disse: eu também quero ficar curado. E ele disse: você é um pecador que precisa se arrepender. Então o que diferencia o nosso testemunho de outras religiões, até porque eles muitas vezes estão trazendo um testemunho comportamental muito mais excelente para a sociedade do que nós. O que diferencia é a nossa fé. Amém? E a fé, ela tem que ser exercitada. É como um exercício corporal. Quanto mais você faz exercício, mais você adquire saúde e um corpo mais excelente. Amém? Assim é a fé. Quanto mais você exercita a sua fé, mais você vai ganhando profundidade e experiência com Deus. Então, quando Jesus fala sobre fé, e aqueles discípulos manifestam a necessidade de ter um aumento da fé, aquele homem também, ele pede a Jesus: aumenta-nos a fé. Nós lemos um texto que Jesus disse que se tivéssemos fé como um grão de mostarda, alguns dizem assim, do tamanho de um grão de mostarda, mas isso está errado, porque dá a entender que apenas a mostarda, ela é uma semente minúscula, e dá a entender que se tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda é o suficiente. Mas Jesus não está dizendo isso, e eu vou provar para vocês. Porque você não pode pegar um texto bíblico e ensinar sem considerar outros pontos da Bíblia. Quando Jesus diz: se tiverdes fé como, e eu fui verificar isso no original do grego, essa palavra é exatamente como eu estou dizendo, como um grão de mostarda. E tem uma Bíblia americana, se eu não me engano, chamada, eu não vou dizer a tradução porque eu não falo inglês, mas uma Bíblia americana que ela diz: se você tiver fé que cresce como um grão de mostarda.
Agora preste atenção a esta passagem, no versículo 20 de Mateus 17, que Jesus disse para os discípulos: disse-lhes ele, por causa da vossa pouca fé. Pouca fé. Em uma outra tradução talvez diga pequena fé. Tem aqui não? 17 e 20. Deixa eu ver a tradução que eles vão colocar aqui. 17 de Mateus capítulo 20. E respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Na minha tradução diz: por causa da vossa pouca fé. Pequenez, pequena, pouca, não é o suficiente. Aquele homem diz: aumenta-nos a fé. E Jesus disse que por causa da vossa pouca fé, pois em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda. Mas preste bem atenção a isso. Outra passagem, Jesus vai completar este pensamento. Como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Amém? Preste atenção a esta parte. Nós vamos agora ler Mateus capítulo 13, versículo 32 e 33, que diz assim: 13, 32 e 33. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e semeou no seu campo. Preste atenção a isso. Se ficarmos como aquele versículo, nós talvez entendamos que basta ter uma fé do tamanho de um grão de mostarda, como muitas pessoas falam. Mas se lermos esta parte, nós vamos entender o que Jesus estava querendo dizer. Repetindo: propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou. O que foi que ele tomou? Vocês estão acompanhando? O que foi que ele tomou? Um grão de mostarda. Então vamos nessa tradução aqui. Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem, pegando dele, semeou no seu campo. O que foi que ele semeou no seu campo? Um grão de mostarda. Lembra que Jesus falou que se você tiver fé como um grão de mostarda, não do tamanho. Coloca o próximo versículo, por favor. O qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo, olha só agora, olha o pensamento de Jesus sendo completado. Jesus não estava dizendo lá que você tem que ter fé do tamanho de um grão de mostarda. Ele está dizendo como um grão de mostarda. E aqui ele completa dizendo: o qual realmente é a menor de todas as sementes, mas crescendo, falem comigo assim, crescendo, é a maior de todas, é a maior das plantas, e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. É isso que Jesus está falando. Jesus não está dizendo do tamanho, como algumas pessoas dizem, ou se houver, eu não vi, não deu tempo para ver se existe alguma tradução realmente assim. A minha diz como. Volta ao versículo 31. Semelhante, também tem o mesmo sentido, semelhante a um grão de mostarda. Então, se você tiver fé semelhante ou como um grão de mostarda, amém? Completando o pensamento de Jesus aqui nesse versículo, ele diz o quê? O qual
é realmente a menor de todas as sementes, mas depois de ter crescido, vamos ver naquela tradução, mas crescendo é a maior das plantas e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Dizem que esta árvore ela chega a crescer entre 2 a 3 metros, mas é uma semente minúscula. Crescendo é a chave. Você recebeu uma porção de fé quando você recebeu Jesus, mas você precisa desenvolver esta fé. E ainda deixa eu ver onde eu coloquei o versículo aqui. Romanos capítulo 12, versículo 3 a 6. Vamos ver se está correto. Romanos capítulo 12, versículo 3 a 6 diz assim, até o versículo 6, eu vou lendo e você vai mudando, tá? Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, que saiba com temperança. A palavra temperança fala de equilíbrio. Saiba com equilíbrio, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Só esse versículo por enquanto. Conforme a medida da fé, fale assim, medida da fé. Então existe uma medida. Essa palavra no original é metron, que vem a palavra metro, que vem a palavra medida, que vem a palavra porção. Então ele está dizendo que nós não devemos saber mais do que convém saber, mas saber com equilíbrio, com temperança, conforme metron, conforme porção, conforme medida de fé que Deus repartiu a cada um. Amém? Quem é o autor da fé? Quem? Jesus. A fé vem de Jesus. Amém? E ele repartiu uma medida para cada um. Cada um tem uma medida de fé. Mas esta fé precisa crescer. Você pode aceitar a Jesus e morrer sem ter uma experiência de fé com Jesus. E você ir para o céu, mas nunca ter tido uma experiência com Jesus de fé. Por quê, pastor? Porque você pegou essa medida e você exerceu ela para a eternidade. Você canalizou para a eternidade. Você acreditou que você irá viver eternamente com Cristo. Mas todas as vezes que as circunstâncias vieram sobre você, você não a exercitou, não a manifestou, para que ela pudesse criar uma experiência de cura, de bênção para a tua vida. Vocês entendem isso? Porque vocês deixaram ela estacionada. A fé precisa ser acrescentada. Ela é como uma medida. Ela vai sendo acrescentada à medida que você provoca, à medida que você procura manifestá-la. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 2 diz assim, e eu vou terminar. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, fale comigo, toda. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Vou repetir. E ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor,
nada seria. Paulo não disse se tivesse uma fé do tamanho de mostarda. Ele disse se você tivesse toda a fé para transportar os montes. Então, quando Jesus fala como um grão de mostarda, Jesus está dizendo que sua fé tem que ser como um grão de mostarda, que é pequeno, minúsculo, mas quando semear, crescendo, e ela se torna uma árvore frondosa e grande, a qual os pássaros se aninham sobre ela. E Paulo completa isso dizendo: ainda que tivesse toda a fé, toda, que transportasse os montes. Então, nós precisamos hoje começar a desenvolver a nossa fé. Então, hoje nós entendemos que não basta apenas você ter uma fé do tamanho de um grão de mostarda, mas você precisa ter a fé semelhante como um grão de mostarda, que, sendo ela a menor das hortaliças, ela vai crescendo e se torna uma árvore frondosa com seus ramos, ao ponto das aves do céu assentarem sobre ela. Esse tipo de fé que você precisa desenvolver para que você tenha experiências maravilhosas com o Senhor. Amém? Os discípulos estavam com Jesus em um monte, e a Bíblia diz que Jesus se transfigurou na frente deles, e apareceram para eles Moisés e Elias. Aqueles discípulos experimentaram coisas maravilhosas, como Pedro, Tiago e João, que viram uma garota ressuscitar quando Jesus ordenou que a vida voltasse para aquela garota. E depois que Jesus subiu aos céus, eles foram, a Bíblia diz que eles foram, e entrando na porta do templo Formosa, ali havia um homem que estava coxo, pedindo esmola, e a palavra do Senhor diz que eles deram uma ordem, e aquele homem ficou totalmente curado. E muitos doentes, muitas pessoas perturbadas de espíritos, e todo tipo de enfermidade eram curadas pelo poder de Deus através dos apóstolos. Amém? Então, Jesus é o mesmo e Ele não mudou. E você vai perceber que a sua fé pode crescer para que os milagres se manifestem também na sua vida. Eu já contei aqui também, mas sempre gosto de repetir, sempre tem pessoas que não ouviram. Quando a Júlia era pequena, estava eu e mais 2 amigos vendo alguma coisa sobre computador, e a Cíntia deu um grito, e ela era bebê, e ela começou a ficar roxa, totalmente roxa. Eu corri, e na hora eu pensei, não vai dar tempo de chamar o médico, não vai dar tempo. Ela, em questão de segundos, estava totalmente roxa, engasgada, e eu coloquei a mão sobre ela, e na autoridade do nome de Jesus eu repreendi aquele mal. Quando eu terminei de orar, ela voltou totalmente. Então nós precisamos exercitar a nossa fé. Amém? Porque o que faz realmente a glória de Deus se manifestar e nos diferencia, provando que Deus é vivo e real,
é quando nós temos uma fé acrescida e sólida. E esta fé faz o milagre de Deus se manifestar. Louvado seja o nome de Jesus.